Bom, vamos usar os conceitos que a gente aprendeu até agora para a gente montar os nossos métodos, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o que a gente aprendeu aqui. Vamos criar uma implementação, né, para nossa caixa. Dessa forma aqui, como já foi explicado, né? Abre o chaves. Beleza. Agora a gente tem que definir os nossos métodos, né? Que são de fato o que vai fazer o trabalho pesado aqui, né? Que vai fazer os cálculos, que vai fazer as operações. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Ah, não sei se vocês repararam, né? Vou recapitular aqui. A gente está dentro do módulo fluxo, que é submódulo de módulo financeiro, tá? Então a gente está criando tudo isso aqui nesse módulo, beleza? Mas vamos lá, vamos olhar nosso código lá. O que atualmente, ó, deixa eu desabilitar o Rationalize. O que atualmente o nosso código faz de ação, né? Se a gente escolher um, ele adiciona a saída, ele adiciona uma entrada e ele nos mostra, né, os dados gerais, né? Então a gente consegue extrair três ações aqui, que é o adicionar a saída, adicionar a entrada e ver dados gerais, por exemplo. São todas ações. Então a gente já tem um ponto de partida. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que este carinha aqui, né, que seria a saída, né, vamos criar um método para ele. Tá? O primeiro método que a gente vai criar vai ser o fn adicionar saída. Galera, boa prática, né? Certo é escrever as paradas em inglês, né? Código é bom em inglês. Só estou fazendo isso aqui para ficar mais didático. Mas lembra, isso aqui vai ser o método. Então, o que que ele precisa? De um self. Só que esse self tem que ser como uma referência de memória, né? Então, e-comercial. Tá, mas beleza, vamos definir aqui. Ele não vai ter retorno, como a gente disse, né? Esse cara não tem retorno, né? A gente não vai precisar retornar nada. Mas veja só, como é que a gente vai adicionar uma saída se a gente não tem um valor, né? A gente precisa de um valor informado pelo usuário para a gente adicionar uma saída. Então, o que a gente vai precisar? Que no parâmetro, né, dessa função, né, desse método, a gente receba um valor, né, que vai ser o valor de saída. Qual é o tipo desse valor? Como a gente está trabalhando com dados monetários, né, eu vou passar F64, que é digamos, é um float, tá? Float com 64 bits, beleza? Ok. O que que acontece? Vamos lá. A gente sabe que o self acessa as propriedades aqui dentro da nossa struct, né? E qual operação a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que fazer essa operação aqui, ó. Tirar, a gente tem que adicionar um valor à saída e retirar este mesmo valor do saldo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse cara, né? Essa operação aqui, e vai vir aqui, ó. Vamos adicionar aqui dentro. Só que dessa vez, né, a gente não vai, né, usar o caixa, a gente vai usar o self, porque o self é a referência do objeto instanciado, entendeu? Então, dessa forma que a gente estruturaria a nossa função, tá? E o que que a gente vai fazer? Né, a gente definiu aqui a, o nosso método, né? O nosso método de adicionar saída. A gente precisa testar para ver se está funcionando. Como é que a gente vai fazer? A gente vai remover esses carinhas aqui. E neste caso, vamos remover aqui, né? Remover tudo. E o que que a gente vai fazer? Como é que a gente chama métodos dentro de um struct, né? Quando a gente define no Rust. Aí a gente pega a instância da struct, que seria o caixa, né? Caixa, ponto. Aí o que acontece? A gente tem que chamar o método, tá? Qual é o nosso método? É esse aqui. Ok, maravilhoso. E o que a gente precisa adicionar O que a gente precisa adicionar dentro desse método aqui? Qual o valor que a gente tem que passar? O valor de saída, né? Que é um valor. Então, saída.
Melhor, gente. Melhor, gente. Eu vou fazer o seguinte, vamos deixar mais claro aqui. Vamos nomear isso aqui como saída. E olha pra você ver, ia até dar um bug, né? Mas vamos nomear isso aqui como saída, né? Porque além de ficar mais intuitivo, né? Fica assim, fica mais intuitivo, fica mais fácil de ler, entender, tá? Então, valor de saída, né? Salvando aqui. Não, melhor. Vou fazer melhor. Valor saída, né? Valor saída. Valor saída, valor saída. Assim, mais ou menos. Fica mais melhor ainda, tá? Aí a gente vai passar o quê? Aqui nesse método, né? No parâmetro desse método, é o valor de saída. Ponto e vírgula. Ok. Agora vamos testar para ver o que vai acontecer. Será que vai funcionar? Vamos dar um cargo run aqui. Putz, cacildes, que tanto de erro, gente. Nossa, deu uma cacetada de erro aqui. O que está acontecendo aqui, gente? O primeiro ponto, né? O que acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês? Toda variável, toda instância, o que seja, né? O Rust ele trabalha com imutabilidade, então tudo é imutável. Então, se você definir uma variável A, ela vai ser imutável. Se você definir ela B, ela vai ser imutável. Uma struct, uma instância de uma struct, por padrão, é imutável. E o que está acontecendo aqui? Ele está reclamando do nosso self, tá vendo? Ele está falando assim que a gente está fazendo uma referência, né, para o objeto, né? Só que ele não pode ser escrito, né? Digamos assim, ele não pode ser escrito. E por que ele está reclamando que não pode ser escrito? Porque a nossa propriedade aqui, que é passada no self, a referência que a gente está passando aqui no self, ela é apenas uma referência de memória. Ela não é mutável, não dá para você trocar o valor, entendeu? Ok, então como é que a gente faz para resolver esse problema, para a gente conseguir alterar o valor de saída e o de saldo? Simplesmente usando essa palavrinha-chave mute após o e comercial, dessa forma aqui, ó, mute self, pronto. O que acontece? O que está acontecendo aqui? A gente está informando para o Rust que a referência de memória passada agora, né? A referência de memória passada para esse self agora, né? Ela é mutável, entendeu? Então, ou seja, a gente vai conseguir fazer essa operação aqui de atribuição e de é, subtração, né? Vamos testar para ver se vai funcionar agora que a gente adiciona essa palavrinha-chave mute. E olha como é que é roubado, né? Cara, eu acho incrível esse compilador do Rush. Tipo, ele te dá de bandeja o que você tem que fazer. Olha aqui, cara, é bem descritivo, é muito difícil, gente. Tem umas linguagens aí que, nossa, ninguém entende o que elas querem dizer, sabe? Bora lá. Então vamos testar aqui de novo. Cargo run. Putz, caramba, de novo deu erro. O que será que aconteceu? Pelo amor de Deus, Rust, o que você está falando para mim? O que acontece? É... O que o Rust está apontando para a gente? Ele está falando que a nossa função, que a gente está chamando aqui, ela é privada. E óbvio que ela é privada. Eu vou dar 3 segundos para vocês lembrarem por que essa função aqui, que a gente definiu, ela é privada. Função não, método, tá? Fala método. Eu estou falando os dois termos, mas é método, entendeu? Por que esse método é privado? 1, 2 e 3. Simples. Ele está dentro de um módulo. Tudo dentro de um módulo é o quê? Tudo dentro de um módulo é privado, entendeu? Então, como é que eu vou conseguir acessar esse método que está dentro de um struct que está dentro de um módulo fluxo financeiro? Como é que eu vou fazer para acessar essa jossa? Simples. Você tem que informar para o Rust que esse método é público, que ele vai poder se acessar por agentes, vai poder ser acessado por agentes externos, ok? Salvando aqui, vamos reexecutar novamente.
Olha só, gente, funcionou. Olha que delícia. Maravilhoso, né? Só que o Rush ele tá reclamando desse valor que eu coloquei aqui, gente. É porque, tipo, agora, assim, eu faço cortes nos vídeos, né? Então, até o momento, eu tava programando em outra linguagem. Então, assim, esse padrão o Rush não gosta. Ele abomina esse tipo de nomenclatura. Ele gosta de usar esse padrão aqui para nomear parâmetros, enfim, variáveis, né? Então, deixa eu só alterar aqui para ele parar de dar esse erro, gente. Porque é chatinho isso aqui, né? Vamos alterar aqui. Pronto. Bora rodar de novo. Agora sim é aquele warningzinho chato mostrando no terminal. Beleza. Ó, rodou pelo menos, né? Quer dizer, eu não posso falar que funcionou, mas pelo menos ele compilou agora. E tá rodando. Vamos lá. Inicie seu caixa. Eu vou fazer um exemplo bem simples. Eu vou iniciar com R$ 2. Né? Eu vou adicionar uma saída. Agora é o grande finale. Eu vou adicionar R$ 1 de saída. Agora o que eu vou fazer? Vamos ver os dados gerais para ver se realmente está adicionando a saída. Ó, o seu saldo é 1, o total de entradas é 2 porque eu coloquei 2 aqui na entrada, né? E o total de saídas é 1. Pô, tá funcionando, gente. Olha que legal. Puts, que maravilha. Agora que a gente sabe como estruturar esses métodos, os outros métodos, eles vão seguir a mesma estrutura, tá? O que a gente vai fazer? Vamos fazer os outros dois métodos. Eu vou fazer os outros dois, tá? E eu vou reexplicar novamente, só para agilizar o processo. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o de, o de adicionar entrada, que é para adicionar entrada no caixa, né? Adicionar entrada, vai ser adicionar, ó, adicionar entrada. Aí a gente vai ter que manipular as propriedades, então a gente tem que continuar com essa referência. E aqui, em vez de valor de saída, vai ser valor de entrada, né? Entrada. E agora o que a gente vai fazer também? A gente vai fazer esse daqui, ó, o de dados gerais. Por quê? Esse daqui é até legalzinho que eu vou mostrar para vocês. Ele é diferente dos outros métodos, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai implementar ele. É basicamente o seguinte. O que a gente precisa que esses dados gerais façam? Esse dado geral, ele precisa acessar todas as informações que a gente tem no caixa. Por exemplo, a gente precisa saber o saldo, a gente precisa saber a entrada, a gente precisa saber a saída, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro criar a assinatura ali da função, né? Que é um pub, vai ser uma função pública, fn dados gerais, melhor, ver dados gerais. Toda vez que vocês forem nomear uma função que faça alguma coisa, nomeiem com um verbo, tá? Porque o verbo ele indica uma ação. É um padrão de qualidade aí, tá ligado? Gerais, né? Ver dados gerais. E aí a gente passa aqui aí o que a gente vai precisar? Vamos precisar da referência de memória da instância que a gente está, seria o self, né? E o que acontece aqui? Nesse caso, a gente não vai precisar de que o self seja mutável, porque a gente só vai exibir valores. Qual é que vai ser o retorno dessa função? Porque essa função ela tem um retorno, tá? Basicamente, essa função que essa função não, esse método que a gente está criando, ele não vai printar de fato. Ele vai formatar um texto para a gente printar, entendeu? Então, como é que a gente vai fazer? O retorno dessa função vai ser um string, tá? É, essa string, né? Essa string que vai ser usada para a gente printar, né? A, a paradinha ali no terminal, né? E como é que a gente vai fazer para fazer essa conversão? Vamos pegar aqui o código de exemplo que a gente tem. Que vamos pegar ele dessa forma aqui. Vamos colocar ele aqui, tá? Olha só, a gente tá, né, pegando aqui o print e printando uma parada. Dessa forma aqui vai quebrar. E já vou mostrar para vocês que vai quebrar, né? Se a gente deixar do jeito que está aqui.
Nossa, obviamente ele vai quebrar tudo, né? Assim, até porque o que ele está esperando é um string, não está retornando nada, ou seja, quebra tudo, tá? Quebra tudo. Então tá, como é que a gente vai converter isso daqui? É, o formato que a gente está seguindo é a concatenação desses valores, tá? Para dentro de um texto, e esse texto vai ser printado depois. Qual o primeiro problema que a gente tem que resolver? O primeiro problema é algo que retorne, né? A gente tem que retornar uma string já pronta e concatenada, assim, tá? E existe um macro no Rust que se chama format. Eu acho que é assim, é format, né? Esse cara, o que que ele faz? Ele vai pegar uma stringona aqui, que é uma string, né? Você vai adicionar o que você quiser. É como se fosse um print. Ele tem a mesma mecânica do print. Só com a diferença que ele não vai printar isso na tela. Ele não vai exibir nada no console. Ele vai retornar o valor. Tá? E o que acontece? A gente precisa, né? A gente precisa pegar esses valores aqui e concatenar dentro dessa string para esse format nos retornar. Então, outro passo, passar como um self aqui, né? Tirar esse caixa aqui, que a gente não está fazendo referência a isso, a gente está fazendo referência ao self, tá? E deixar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Só que vai dar alguns problemas, né? Qual o outro problema que você pode identificar aqui, né? Eu vou rodar para vocês vão conseguir identificar, tá? Eu vou rodar o cargo, o cargo check aqui. Cargo check. Olha só, o cargo check ele vai nos apontar alguns erros aqui. Primeiro, esse valor de saída. Esse aqui foi erro burro meu, tá? Esse daqui, burrice minha. Não era esse tipo de erro que eu queria mostrar para vocês, né? Self saldo, self saída, valor entrada. Olha só, gente. Olha só como é que é bom testar essa parada, ó. Eu tinha colocado aqui o valor errado, né? Burrice minha. Bora lá. Aqui, ó. Qual o primeiro ponto? Cara, ele está reclamando do retorno. Ele está falando assim: é esperado a struct string, para vocês que não sabem, o string aqui no Rust é um struct, né? E foi encontrado esse cara aqui, ó. O Rust, no Rust não existe nulo. Não existe o null, tá ligado? O Rust ele representa um vazio como assim, por exemplo. É vazio para ele, é vazio, vazio. Não é nada. Eu não vou entrar muito a fundo, mas ele não está se interessando pelo tipo. Por quê? Olha só. Vocês lembram que eu expliquei para vocês sobre o que são expressões e o que são declarações? O que está acontecendo aqui é que a gente está usando esse format e no final das contas a gente está usando esse ponto e vírgula. Isso informa para o Rush que isso aqui é uma declaração e que isso aqui não está executando nada. E quer dizer, não que não esteja executando nada. Isso está mostrando para o Rush que isso executa algo, mas ele não retorna nada por causa desse cara aqui, ó, desse ponto e vírgula. E o que a gente deve fazer nesse caso? Remover esse ponto e vírgula. Porque aí o Rust ele vai ver essa função aqui, função não, método, vai entrar nesse método, vai ver essa instrução e vai ver que ela não tem ponto e vírgula. O que ele entende? Ah, então isso aqui executa alguma coisa e me retorna um valor, né? Então bora lá, vamos, vamos testar aqui, vamos fazer um check novamente, né? Para ver se antes da gente rodar o run não tem nada quebrado. Cargo, check. Bom, bom, ele não apontou nada, digamos assim. Será que vai funfar? Será que vai funcionar, gente? Bora lá, né? Bora lá. Vamos executar aqui. Cargo, run. Beleza. Até agora tá indo tudo bem. Vamos adicionar, sei lá, R$ 100 de entrada. É... oh, Não, não, não. Pô. Não, eu ia sair aqui do programa. Mas beleza. A gente.
adicionou 100 de entrada, né? E aí eu vou adicionar mais uma entrada de R$ 100, por exemplo, né? Ah, R$ 100 de entrada, ó, maravilha. E vamos adicionar aqui uma saída. Vamos adicionar uma saída aqui de, sei lá, uma saída de 100, por exemplo. Ver dados gerais, né? Então a gente tem 100 de entrada inicial, mais 100 de entrada, que a gente escolheu ali, né? Então a gente tem 100 de entrada aqui, mais esse 100 aqui de entrada, dá 200, mas tem a saída de 100. Então o total de saídas está certo, 100 entradas, 100. Está erradíssimo. Pô, isso está errado. Pera aí, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Vamos olhar aqui no nosso. Ah, tá. Pera aí. Olha aqui, ó. A gente, naquele copiar e colar, esquecemos de alterar essas duas propriedades aqui, né? A gente não pode colocar o valor de saída o valor de entrada na saída. A gente tem que colocar o valor de entrada na entrada, né? E o saldo a gente não pode subtrair pelo valor de entrada. A gente tem que somar, né? Vamos ver se está tudo certo aqui também no. Ah, outro ponto. Olha a genialidade, né? Eu esqueci, né? Eu estou fazendo a parada com vocês aqui, né? Da definição dos métodos. Eu esqueci de chamar aqui. Então a gente tem que trocar a chamada aqui também, gente. Não é mais assim, não. Por exemplo, a gente tem a função de adicionar entrada e de ver dados gerais. Então vamos adicionar elas aqui. Em valor de entrada, né? Para adicionar entrada, vamos trocar isso daqui por adicionar entrada, né? E aí a gente vai passar aqui o valor de entrada. Tá vendo, gente? Né, tem coisa que nem o Rust pega, né? Burrice de dev é tão infinita que ele não consegue pegar, assim, mesmo sendo um compilador tão inteligente. Mas bora lá. A gente vai apagar isso daqui. Vocês lembram que esse ver dados gerais eles nos retorna uma string? Então, ele não printa nada. Então a gente vai remover isso tudo aqui, tá? Vamos formatar daquele padrão lá do print, né? Aí a gente vai chamar a função aqui, ó, caixa.ver dados gerais. E sussa. Beleza? Agora eu acho que vai funcionar, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer o mesmo teste. Rodar um cargo run aqui. Inicie seu caixa. Vou iniciar com 100. Vamos adicionar uma entrada de 100 também, né? Vamos adicionar uma saída de 100, né? Não, pô, peraí, fiz errado. Eu adicionei a saída, né? Vamos de novo. Adicionar iniciar o caixa com R$ 100. Adicionar uma entrada, né? De R$ 100. E adicionar uma saída de R$ 100. E aí a gente vai ver os dados gerais. Saldo 100, total de entradas 200 e total de saídas 100. Aqui, ó, duas entradas de 100, uma saída de 100. Duas entradas de 100, entradas 200, total de saídas 100 e saldo 100. Ou seja, tá certo. Agora tá funcionando, gente. Olha que maravilha. Nosso refactoring, né, para separar isso daqui em métodos está funcionando. Só que para a gente encerrar com chave de ouro o assunto, tem uma parada aqui que está me incomodando, que é a forma como a gente está definindo, né, a instância da nossa struct caixa. Pensa que a gente só tem três propriedades. Vamos pegar um struct que tem, sei lá, 100 propriedades, né? Às vezes, assim, se tu definir isso, né, na mão, né, assim, você vai de qualquer forma, no final das contas, você vai definir na mão. Só que dessa forma aqui não é muito poluído e é confuso, né? Então o que a gente vai fazer? Lembra que a gente estudou sobre aquelas funções associadas que elas sim estão dentro de uma struct, né? Elas estão na implementação de um struct, só que elas não dependem da instância daquela struct para funcionar. É como se fossem métodos estáticos, né? E elas não recebem o self ali, os métodos dessas funções associadas, elas não recebem self por parâmetro. Então, o que acontece? Esses tipos de funções são muito usadas para fazer a criação de construtores, tá?
É um padrão que é adotado pelo pessoal do Rust, tá? A comunidade em si. Não é uma coisa que o Rust definiu como padrão, sabe? É uma convenção dos devs, porque muitos devs vieram de linguagens orientadas a objetos, como Java, né? Python, C Sharp, ou até TypeScript. Então, a gente vai fazer essa mesma implementação aqui, né? Para a gente tirar essa verbosidade daqui, usando funções associadas. Aí a gente vai acabar criando um construtor para isso. Como é que a gente vai fazer isso? É muito simples. Primeiro você vai definir uma função aqui, né? Pub, opa, pub, fn. A gente vai chamar de new. Vamos abrir e fechar parênteses, né? E vamos definir um retorno. Qual vai ser o retorno? Neste caso, como a gente está querendo construir um construtor e a gente quer construir uma instância de caixa, o que a gente vai fazer? Retornar o self. O self é a representação da instância, tá? Da instância da própria struct. Ou seja, esse self é a mesma coisa de caixa, por exemplo. Né? Mesma coisa disso aqui. Mas é uma forma de. É um açúcar sintático também. Né? O que a gente vai fazer? Lembra que para a gente definir as nossas propriedades dentro da struct, a gente precisa passar quais os valores cada propriedade vai ter e vai inicializar. Né? Como é que a gente faz isso? A gente precisa usar essa mesma estrutura, né, essa mesma forma, né, essa mesma estrutura, só que de uma forma um pouco diferente. Vamos copiar o que está aqui, tá? E vamos botar aqui dentro. A primeira, aí, tá errado. Bom, ok. A primeira alteração que a gente deve fazer aqui, primeiro, remove esse ponto e vírgula, tá? Para o Rust considerar essa expressão e retornar um valor. Segundo, não vamos usar o caixa, vamos usar o self, tá? Terceiro, a gente precisa passar esses valores aqui de definição para struct via parâmetro. Ou seja, a gente tem que receber aqui, aqui por parâmetro, né, da função e pegar os valores desse parâmetro e setar aqui dentro da nossa struct. Né? Como é que a gente faz isso? É bem simples. Né? A gente não vai precisar definir o self aqui, então a gente vai passar os parâmetros direto. Então, por exemplo, a gente precisa de saldo. Saldo, dois pontos, F64. Depois, a saída. Saída, dois pontos. F64. Depois, entrada. Entrada, né? Dois pontos. F64. Opa, dois pontos aqui, tá? Dá um separadinho aqui para ficar mais bonito. A gente vai remover esses caras aqui, ó, e deixar desse jeito aqui. Ok, vocês devem estar estranhando, pô, por que a gente está definindo assim, né? Pô, estranho, cara, a gente não está colocando dois pontos. Até daria pra gente fazer assim, né? F, saldo, né? F não, gente, dois pontos, saldo, né? Saída e entrada, tá? Só que o Rust, eu não sei se vocês já mexeram com JavaScript, né? O JavaScript ele tem uma parada, né, com questão de objetos, que se um objeto uma propriedade de um objeto tem o mesmo nome de um parâmetro ou uma variável, você não precisa definir ele assim. O Rust acontece algo parecido. Se você tem um parâmetro ou se você tem uma variável com o mesmo nome de uma propriedade dentro de um struct, você não precisa definir ela dessa forma. Você pode passar direto aqui que o Rust já entende, né, que você está querendo passar o nome da propriedade e o valor da mesma, tá? Sussa. Beleza, agora a gente precisa utilizar esse cara, né? Como é que a gente utiliza? Criando uma instância e fazendo, por exemplo, sei lá, se a gente fizesse aqui, ó, caixa, né, ponto new, tal, tal. Não, né, gente? Lembra que eu falei para vocês que as funções associadas elas não dependem de uma instância de um struct para funcionar? Então, o que, que acontece aqui? Né? Vocês terão que fazer da seguinte forma. Vamos definir uma variável logo acima, chamada letMute caixa. E nessa variável, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o caixa, né?
dois pontos, new, tá? Para você chamar a função associada, você usa dois pontos, tá? E aí a gente vai passar os parâmetros. Quais são esses parâmetros, né? São os parâmetros. Tá, vamos até abrir aqui um split. Quem são esses parâmetros? Primeiro é o saldo. O saldo ele vai iniciar com a entrada, né? Entrada. A saída vai iniciar como por padrão zero, né? A gente não tem como começar caixa com saída, né? E a entrada vai ser a própria entrada mesmo, né? Isso tudo vindo do input do usuário, tá? E o que acontece? Vamos apagar esse cara que a gente não vai precisar mais dele, né? E vamos usar dessa forma. Então, recapitulando, para vocês utilizarem uma função associada, ela não pode ter um self e ela vai ser acessada dessa forma. Desculpa. Vocês já estão usando funções associadas, ó, desde muito tempo aqui, desde o início, né? Olha aqui um exemplo de função associada, ó. Tá vendo? Dois pontos, ó, outra função associada, entendeu? Então, você vê que, por exemplo, essas funções associadas são muito usadas para fazer um parse ou para fazer uma definição, uma construção. Para ações mais complexas, a gente não usa funções assim. Mas tá lá. A gente definiu um negócio meio que parecido com o construtor de uma classe, né? Só que para struct. E a gente vai ter que testar isso agora para ver se funciona, né? Bora lá. Dá um cargo run, né? E tá, ó, não deu problema nenhum, não apontou nada, rush, né? Bora testar. Vamos fazer um teste simples, né? R$ 50, que vai se iniciar o nosso caixa. A gente vai adicionar uma outra entrada, R$ 20 de entrada, né? Opa, pera aí, um minuto, dois. Vou adicionar o. Quero dois, né? Eu quero adicionar uma entrada de R$ 50. Dá R$ 50 não. Vou colocar R$ 20 para ficar um pouco mais difícil. Vamos adicionar ali uma saída. Vou adicionar uma saída. Uma saída, pô, 2,50. Vamos ser bem específico. Agora vamos ver os dados gerais. Bora lá? Olha só. A gente tem um saldo de 67,50. O total de entradas é 70 e o total de saídas é 2,50. Ou seja, tá lindo, funcionando lindo. Só uma coisa que está me incomodando agora é que eu, em vez de escrever ver dados gerais, eu escrevi ver dados geriais. Que cacete é isso, né? Bora fechar aqui, mas isso aí é um detalhe, tá? Gente, é isso, tá? É isso o vídeo, né? Então, a gente tem aqui, né, a, as nossas implementações aqui de métodos em Struct. A gente conseguiu, agora sim, a gente conseguiu ter um código reaproveitável, né, com funções, com aqui, ó, com métodos de Struct, entendeu? Tá muito melhor do que antes, né? É, E aí, cara, você pode, sei lá, poderia, por exemplo, né, até um exercício aí, mover esse I/O, né, I/O input aqui para dentro do instruct também. Por exemplo, um instruct que manipula, sei lá, instruct chamada terminal ou console, e dentro dessa instruct a gente tem um método desse aqui, tá? Tá? Isso fica de desafio para você aí, né, para você implementar, tá? Então é isso e falou.